se vive. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Restaurados em Cristo. Na história de hoje, fala sobre a verdade importa. Você deve fazer e responder a mesma pergunta que Pilatos fez. O que é verdade? O que é verdade? A busca pela verdade é o tema de todo ser humano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não basta buscar a verdade. O importante é decidir e agir conforme a verdade que você já recebeu. Para entender a atitude das pessoas hoje em dia em relação à verdade, deixa eu lhe contar uma anedota. Uma multinacional queria preencher um cargo e haviam 3 candidatos, um matemático, um estatístico e um advogado. O matemático foi o primeiro a ser entrevistado pela banca. A pergunta, quanto é 2 mais 2? O matemático ficou surpreso, peraí, tem uma pegadinha aqui? Mas não havia outra resposta. 4. O chefe da banca examinadora balançou a cabeça, agradeceu e disse, obrigado, mas você não é a pessoa. Estatístico entrou, mesma pergunta, quanto é 2 mais 2? Resposta de um bom estatístico, é algum número entre 3 e 5. Novamente, não era a resposta que essa empresa queria. Finalmente, o advogado entrou, foi feita a mesma pergunta, e ele, sem pestanejar, respondeu, qual é o resultado que vocês querem? E ele foi contratado. O mundo hoje vive nesse clima, né? Interessa somente verdades que encaixam bem a cada um. Uma estatística diz que 72% dos adultos e a maioria dos adolescentes já não creem numa verdade absoluta nem numa verdade moral. É o que a gente chama de relativismo. Em relação à verdade, só existem 2 modelos. Ou é verdade que Deus define, ou seja, é absoluta e é objetiva, ou a verdade depende de cada indivíduo, ou seja, é subjetiva e situacional. A primeira é o que as pessoas chamam hoje de retrógradas, né? Enquanto essa segunda é mais popular, mais aceitável. Mas nessa questão da verdade, em relação a conhecer a Deus, Ele não deixou múltiplas escolhas. Para entender bem isto, vamos ver um relato de Jesus sendo julgado por Pilatos. Abram suas Bíblias em João capítulo 18. E aqui nós vamos aprender 5 verdades sobre nós seres humanos e sobre a pessoa de Deus. A primeira grande lição, né? Existem religiosos, pessoas religiosas, que não conhecem Jesus, não têm relacionamento com Ele. Acompanhe comigo o verso 28 desse capítulo 18. Está escrito, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, onde estava Pilatos, né, os soldados romanos. Era cedo de manhã. Eles, os judeus, né, os líderes, não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Sim, né, pessoas que estavam mais preocupadas na aparência religiosa do que no relacionamento, né, religião, religar com Deus. Mateus 7, versos 21 a 23 diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, porventura, em teu nome não temos profetizado, e em teu nome não temos expulsado demônios, e em teu nome não temos feito milagres? Eu vos direi explicitamente, não vos conheço. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Existe uma palavra que define essas pessoas, hipócritas. Hipócrita tem uma agenda, desviar as pessoas de Jesus para levá-las à igreja. Só que é um mau testemunho. É o que a gente chama de pedra de tropeço. Ai daqueles, né, por quem os pequeninos tropeçam. Era melhor se amarrasse uma pedra de moinho, né, no seu pescoço e se atirasse nas águas. Agora, um verdadeiro seguidor de Cristo, ele passa por uma mudança radical na sua vida. Como é que uma pessoa que passou por uma mudança radical? Um exemplo? Paulo.
Veja em Filipenses, capítulo 3, Paulo descrevendo a sua experiência. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O verdadeiro seguidor que passa por uma transformação, ele coloca como prioridade conhecer a Jesus para tornar-se como ele. A segunda verdade que podemos ver nesse relato de João 18 é que todas as predições que Jesus fez à sua pessoa, ela se cumpriu. Vamos ver João capítulo 18, agora, verso 32 da sua Bíblia. Acompanhe a minha leitura. Aqui diz: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Jesus já antecipou a sua morte várias vezes. João 3,14, naquela entrevista com Nicodemos, ele disse o quê? Quando eu for levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Em João 8,28, ele diz: quando eu for levantado, sabereis que eu sou. Em João 12, versos 32 a 33, os gregos vieram procurar Jesus logo antes daquela semana da paixão. Nesse momento, Jesus disse, quando eu for levantado, atrarei todos a mim. E isso ele disse, para antecipando o modo por o qual ele haveria de morrer. Se Jesus, dissesse isso e não se cumprisse, eu não creria nele, não haveria necessidade de crer nele. Mas se cumpriu em muito mais coisas. Então, quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é bom levar a sério. Quando Jesus, em Gálatas 6,7, aquilo que o homem semear vai colher, temos que levar a sério essa advertência. Quando Jesus diz também em João 14,3, eu voltarei, temos que nos preparar para esse grande evento. Terceira grande verdade a partir de João 18. Jesus é um rei de um outro reino. Vamos ver versos 33 a 37. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Interessante. Aqui Jesus claramente reivindica ser um rei. Mas de um reino que não é desse mundo. É um reino, como diz o verso 37, baseado na verdade. E esse reino causa impacto na nossa vida futura. Dependendo da resposta, teremos destinos completamente diferentes. Se você ler na sua Bíblia, Mateus 24, versos 30 e 31, diz, naquele dia, quando o Filho do Homem vier nas nuvens em sua glória, todos os povos lamentarão. Mas haverá um outro grupo, os escolhidos, que serão recolhidos pelos quatro cantos da terra. Quarta verdade em relação a esse capítulo 18. Muitos preferem a escuridão. Vamos ver os versos 38 a 40. Perguntou-lhe Pilatos, que é verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Há um detalhe a mais. Lucas 23, 35 diz que ele cometeu crime de sedição e homicídio. Não era um criminoso comum, era um assassino. E eles preferiram um assassino a Jesus Cristo. Para descrever bem a atitude de muitos seres humanos, vamos ver João capítulo 3, versos 19 e 20. E aqui diz o seguinte, o julgamento é este.
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. É o que a gente chama a psicologia do pecado. Sim, muitos resolvem se apegar à raiva, né? ao rancor, porque querem manter aquela raiva da injustiça que sofreu. Muitos preferem, né, assistir televisão, mesmo sabendo que tem programações inadequadas. Muitos preferem continuar com aquela linguagem pesada. Muitos preferem, né, se apegar à pornografia, porque querem manter os seus desejos, seus gostos carnais. Olha, nós não podemos acusar essas pessoas que condenaram Jesus, porque muitas vezes nós também estamos apegados aos nossos pecados. Quinta verdade, a partir de João 18. Quando formos confrontados com a verdade, nós temos que estar prontos a arcar com as consequências das escolhas que nós tomamos. E agora já não me baseio tanto em João. Vou partir para Mateus, capítulo 27. Acompanhe comigo, versos 24 e 25. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós e o seu sangue e sobre nossos filhos. Terrível consequência. Não somente para o povo judeu, mas essa decisão teve terríveis consequências para Pilatos. Após a cruz, Pilatos, provavelmente já sem a atuação do Espírito Santo, cometeu coisas terríveis, crueldades, especialmente contra os samaritanos, que chegaram a denunciar diante do governador Vitélio, que era o governador da Síria, que acabou depondo Pilatos, que era um procurador, por sua conduta, né, precipitada, especialmente quando ele cometeu matança no Monte Gerizim, por achar que os samaritanos estavam fazendo insurreição. Ele foi levado para Roma a ser julgado pelo imperador. Mas, no dia 16 de março de 37 da nossa era, o imperador Tibério, da época, veio a falecer. E ele acabou escapando da condenação. Mas, de qualquer jeito, ele foi banido para uma cidade chamada Vienne, na Gália. E conta-se a tradição que ele acabou se suicidando. Olha, hoje existem verdades que talvez você não goste muito. Talvez você esteja rejeitando a autoridade de Jesus na sua vida. Você, assim, intelectualmente, socialmente você diz: eu sou um cristão, mas você não permite, né, que Jesus seja autoridade na sua vida. Quer ver um exemplo? Por não obedecer aos seus mandamentos. Lembre-se, isso terá consequências. Uma outra verdade que talvez, né, possa ser incômoda a você, que existem religiosos, né, que não têm relacionamento com Jesus. Outra coisa, pode ser que você tenha coisas ou pessoas na sua vida que impedem o controle de Deus na sua vida. Outra verdade que talvez incomode, você esteja apegado a algum pecado, né, que te impede, né, de ter o perdão de Jesus. Eu faço um apelo, vamos mudar essa situação. Lembre-se, neutralidade não é opção nesse caso. Enquanto é hoje, há tempo. Não deixe para amanhã essa decisão. Quando houve o acidente do Concorde, aquele avião, né, de passageiros supersônico, no ano 2000, os investigadores tentaram descobrir a causa. E eles recuperaram o áudio da conversação do piloto com a torre de controle nos últimos instantes. E as últimas palavras foram o seguinte, do piloto: tarde demais. Queridos, a decisão no que cabe a ter Jesus na sua vida tem que ser hoje. Eu quero fazer esse apelo. E tem uma sugestão a você, né? Que tal então concretizar essa decisão sua, vindo no encerramento dessa Semana Santa, no dia 3 de abril, quando estará o pastor Jean, o novo pastor do Centro Cristão Tokai. Teremos um culto de encerramento dessa Semana Santa e gostaria, né, que você estivesse junto, presente, mostrando diante de todos, né, a sua decisão por Jesus Cristo. E eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, obrigado porque
temos que ser confrontados e o Senhor nos dá a oportunidade para nos posicionarmos. Ó Pai, que essa pergunta, o que é verdade, não seja simplesmente buscada, mas vivida, praticada em nossas vidas. E a verdade não é informação, a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. E ter a Jesus na sua vida significa guardar os seus mandamentos. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ajude a cada um desses a tomar essa decisão. E que possamos estar juntos, quem sabe no dia 3 de abril, no Centro Cristão Tokai, para demonstrar, declarar a nossa decisão diante de Ti, Senhor. Abençoe-os, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em tuas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em tuas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Não deixe de acessar a nossa página no Facebook, IASD Centro Cristão Tokai, e também no YouTube SDA Tokai.
vazio.